Coritiba tem uma pedreira dura hoje à noite diante do São Paulo. Os destaques do Verdão com Alexandre Senechal. Coritiba busca frear a sequência de 7 derrotas seguidas e pode ter um time mais consistente. Temos mais informações da escalação do Coritiba e olha, eu me surpreendi bastante. Tenho certeza que o torcedor e aqui a bancada também vai se surpreender. A gente traz todas as informações do Verdão. Jogo hoje à noite, jogo atrasado pela 22ª rodada. Coritiba e São Paulo e Coritiba no Morumbi, com transmissão nossa aqui da Jovem Pan News FM. E o destaque da opinião, Felipe Dal, que o Coxa hoje em campo tem 3 zagueiros só para escalar, né? E a gente tem que escolher uma dupla. Henrique, Jean Pedroso, Henrique, Maurício Antônio, Maurício Antônio e Jean Pedroso. Em quem você votaria se a gente fizesse essa pergunta numa eventual enquete aqui no Bate Pronto? Olha, Linhares, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bate Pronto. Eu tô achando que hoje vai ser a estreia do Maurício Antônio, viu? Principalmente por conta dessa falta dos zagueiros titulares, né? Que vem jogando no caso, o Ceviche tá suspenso, o Thiago Dombrowski ficou de fora da lista. Eu creio que o Henrique volta naturalmente. E daí o Jean Pedroso provavelmente ficando no banco de reservas com o Maurício Antônio titular. Eu acho que não vai fugir muito disso a dupla de zaga hoje do Coritiba para enfrentar um São Paulo que vem com uma ressaca do título, mas um time muito forte, um time que vem de 3 derrotas em sequência no Brasileiro e precisa voltar a vencer, né? Então a equipe do São Paulo também vai querer naturalmente vencer o jogo. O Coxa, óbvio, desesperado, cada vez mais inclusive. E essa justamente é a nossa enquete de hoje. Quem deve ser a dupla de zaga titular no Coritiba hoje diante do São Paulo? Jean Pedroso e Henrique, Henrique e Maurício Antônio ou Maurício Antônio e Jean Pedroso? Você já pode entrar no Jovem Pan, Grupo RIC e deixar o seu voto. Daqui a pouquinho a gente traz a parcial do resultado. Agora 12:06. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. E a gente começa falando do Coritiba, porque é justamente quem joga hoje. Jogo atrasado pela 22ª rodada, 7 da noite, São Paulo e Coritiba, no estádio do Morumbi. E o Alexandre Senechal já tá aqui pra trazer as informações do Verdão. Uma ótima tarde pra você, Ale. Boa tarde, Tete Mota. Boa tarde aos meus colegas aqui presentes na bancada do nosso Bate Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Curitiba vai ser um Curitiba muito diferente, viu, TT, para essa partida de logo mais contra o São Paulo. A bola rola 7 horas da noite, transmissão aqui nossa, claro, da Jovem Pan News Curitiba, a partir das 6 da tarde. O Curitiba deve ter um time, vou passar a escalação primeiro e depois comentar as mudanças. O Thiago Kozlowski treinou algumas formações e as informações que eu tive do último treino do Curitiba é que teremos mudanças, não no ataque, mas várias na defesa e também no meio-campo. O Gabriel, titular normalmente do Curitiba, o Luan Poli voltou, tá relacionado, mas fica no banco de reservas. A lateral direita pode ter uma mudança, o Rainer ainda é o favorito para jogar, mas não se surpreenda se o Natanael começar. Devemos ter a estreia do Maurício Antônio, sim, na zaga, ao lado do Henrique, e aí Vitor Luiz ganhando a posição do Jamerson na lateral esquerda. Meio-campo super consistente, o Coritiba quer igualar o São Paulo, se não vai dar na técnica, pelo menos na força, para você ter um time mais seguro, o time que tem tomado muitos gols, é a pior defesa do campeonato, 51 gols sofridos nos primeiros 23 jogos. William Farias e André Samaris jogarem juntos no meio-campo é a tendência para a partida de hoje, ao lado do Seba Gomes, o Seba Gomes um pouco mais adiantado. Há uma dúvida entre o William Farias e o Andrei, o William Farias sai na frente como favorito. E aí, Marcelino Moreno, Robson e Slimani. Vou repetir a escalação: Gabriel, Rainer ou Natanael, Maurício Antônio, Henrique e Vitor Luiz, William Farias ou Andrei, Samaris e Seba Gomes, Marcelino Moreno, Robson e Slimani na frente, com o Gessé Rodrigues de novo começando no banco de reservas. 2 primeiros volantes, William Farias e André Samaris, 2 jogadores de muita marcação, de muita consistência, pro Coritiba tentar ser mais sólido, mais forte, inclusive fisicamente, para a partida de hoje diante do São Paulo. E aí algumas surpresas, né? Os primeiros 2 volantes juntos,
O Maurício Antônio estreando, até eu tava ouvindo o Linhares antes do programa no RN Dia falando sobre a questão da estreia do Maurício Antônio, agora já final de setembro, né? Outro jogador que chegou nessa janela de meio de ano, podendo fazer sua primeira partida com a camisa do Coritiba já como titular. E na frente ainda nada muda, porque o Jessé Rodrigues não tem condição de jogar mais do que 45 minutos, então o Espanhol fica no banco de reservas. E aí, boas escolhas, gente? As que tem, né? Eu acho assim que o William Farias e Samaris, talvez a ideia do Thiago, né, Dal, que seja de não perder o jogo hoje lá, né? Que já seria um alento, né? Não sei. Fortalece um pouco. É que muda em algo. Muito, né? Não, muda em algo não perder o jogo? Não muda. Acho que não tem mais salvação. Eu penso que assim, o não perder o jogo hoje talvez desse um ânimo diferente pro Atletiba do que você sair do Morumbi com um 3-0 na bagagem, né? Eu não acho que tenha salvação, pra ser muito sincero, mas eu acho que se quiser ainda, se internamente ainda eles verem alguma possibilidade, tem que ganhar. Mas e daí você coloca Samaris e William Farias e a zaga vai continuar falhando igual. O que vai mudar? Mas agora tem o Maurício Antônio e o Henrique, pô. Agora mudou a zaga. Parabéns, Maurício Antônio. Faz quanto tempo que ele chegou? 2 meses? Vai estrear quase no Halloween. Cara, o cara tá 2 meses aqui e não jogou com essa peneira de zaga. O Thiago Dombrowski quase foi vendido e voltou a ser titular e o Maurício Antônio não teve uma chance. Vocês acham mesmo que vai mudar alguma coisa com o Maurício Antônio? Não, mas eu penso assim, eu tô... Aliás, deixa eu só perguntar um negócio. O Thiago Dombrowski machucou? O Thiago Dombrowski machucou. E justamente... O Coritiba divulgou, eu vou até puxar aqui pra não falar bobagem. Então, antes de você falar, já manda aqui, ó, a pergunta do João Vitor Alves. Da onde o Dombrowski se lesionou? Tá muito estranha essas lesões do Coritiba. O Thiago Dombrowski sofreu uma entorse no joelho direito e foi vetado da partida. É verdade, calma aí. Ele sofreu uma entorse no joelho. Guidolinho, beijo pro Guidolinho. Cinegra aí da RIC, atleticano, beijo, Guido. Valeu. Vou bater. Eu vejo o Guidolinho, eu lembro da história. Ele sentiu no jogo, né? Ele sentiu no jogo contra o Vasco. Ele sentiu no jogo. E aí acabou vetado por conta dessa lesão no joelho direito. Infelizmente, e eu falei isso já algumas vezes, o Thiago não... Ele joga uma e machuca na outra, né? É impressionante, assim, a regularidade dele, né? Pois é, ele jogou, acho que agora são 6 partidas pelo profissional? Se eu não me engano são 6, ele tinha 3 e fez as últimas 3. Fez 2. Então acho que são 5, então. Contra o Bahia ele jogou? Jogou. Foi titular. Então... Flamengo... Mas é impressionante Bahia, que ele machuca, Vasco, né? Por isso que é a canela de vidro, né? Não, Fortaleza não foi ele? Não, Fortaleza foi o Reinaldo. Foi o Reinaldo, é verdade. Então são 5. Então são, nossa, 5 partidas pra 3 lesões. É muita coisa, gente. Não tem condição. Ele não tinha 3 antes já, Dalk? Então, ele tinha 3 partidas. São 6. 3 mais 3, isso. 3 e mais 3. Isso, 3 mais 3, são 6. Quantas lesões? 3 lesões? Ele joga uma contra o Vasco. Teve uma lesão no começo do ano, quando ele voltou, daí teve uma lesão que tirou ele agora e agora é a terceira. Ele joga uma contra o Vasco. Cada 2 jogos, uma lesão. Então, ele joga uma contra o Vasco, machuca. Daí ele volta, joga 3. Isso. Machuca. Daí ele fica no processo pra ser vendido. Fica aí ele volta. Do nada, assim, tira o Henrique, coloca o Thiago Dombrowski aleatoriamente e daí joga mais 2 partidas. Dava a impressão que ele nem fazia mais parte dos planos, daí aí foi titular contra o Bahia. Eu já falei aqui no Bate Pronto, vocês vão lembrar. A melhor coisa que vai acontecer pro Coritiba e pro Thiago Dombrowski é ser vendido. Vai render um dinheiro. Até porque o valor era não bom, era esperado. Perto de 3 milhões de euros. Então, não era um valor zagueiro que tava no Azures no começo do ano. Um valor que não era esperado, né? De, vamos vender o Thiago Dombrowski agora. Não, gente, o Thiago já teve muitos problemas na base, nos lugares que passou no geral, e por isso que eu optava e achava melhor a venda. Então, assim, eu não gosto desse esquema com os 2 primeiros volantes. Com o Fran Sérgio não deu certo. Com o William Farias, a possibilidade é de não dar certo também. Você vai jogar como no meio de campo? Você vai colocar o Samaris de segundo volante? Você vai colocar 2 volantes à frente da zaga e deixar o Seba Gomes mais solto? É uma opção pra mim. Pô, por que o Andrei não recebe uma chance? Gente, o Andrei deve estar treinando muito mal. Não é possível. Não é possível, mas o Andrei deve estar treinando muito mal.
Eu penso o seguinte, que o Thiago, ele tá, assim, dando tiro no escuro, né? A impressão que dá é essa, assim, escalação assim, o Vitor Luiz, que o Alexandre falou que pode entrar, foi a ideia até que eu sugeri aqui, não pelo momento do Jamerson e tal, mas para dar um ar novo aí no time do Curitiba, o Vitor Luiz entrar no time, quem sabe cria alguma coisa diferente, né? A dupla de zaga, acho que vai ser eu jogaria com o Henrique e Jean Pedroso, né? Deixaria o Maurício Antônio aí esperando mais um pouquinho aí. Mas vai esperar até que horas, né? Mas eu não sei, a gente também não vê treino, né? Não sei como é que tá o cara de ritmo e tal, mas os números dele são ruins, né? A gente até comentou isso quando... Na segunda divisão na saúde do Arabão. E a entrada de Natanael e Rainer e Natanael. O Natanael foi titular aí boa parte do ano e tal, né? Acho que é uma mudança assim de tiro no escuro, né? O Rainer entrou bem, agora saber qual é a ideia pro Natanael. Samaris e William Farias, acho que ele quer dar mais proteção à defesa, e eu penso assim que na questão emocional do Coritiba, não perder o jogo, independente do que vai acontecer no campeonato, certo? Acho que o destino do Coritiba já está traçado, já está definido, não tem muito o que fazer, é questão de tempo. Mas eu acho assim que no aspecto emocional do time, dos jogadores, não perder a partida hoje vai trazer um benefício aí para a sequência do campeonato, independente do que vai acontecer lá no final, né? Mas eu acho que não perder, principalmente porque o próximo jogo domingo é o Atletiba. Então você chegar um pouco mais de confiança, por exemplo, né, com um Linhares? empate no Morumbi contra o São Paulo para enfrentar o Atlético, te dá um moral. Você chegar derrotado por 2-0, 3-0 ou um 5-1 que tomou outro dia do Vasco aí, é outro moral que você vai entrar em campo, né? E a pressão da torcida também vai ser um pouco diferente se você vier de uma derrota ou se você vier de um empate no jogo anterior contra o São Paulo no Morumbi. Então eu penso que o Thiago está avaliando isso também e talvez ele esteja pensando em montar um sistema de jogo hoje mais cauteloso, mais precavido, né? Sabe que se aventurar no ataque, se quiser jogar de igual para igual, vai tomar outra derrota lá no Morumbi. Então eu penso que ele está colocando um time mais conservador ali, mais posicionado na defesa para segurar o São Paulo, que é um time rápido, né? Que tem jogadores rápidos. Não se sabe qual São Paulo vai entrar em campo também, porque o Dorival foi campeão da Copa do Brasil, então o time titular talvez não entre. Caleri vai ficar no banco de reservas e justamente ele revelou, né, no último domingo, depois do título, que tá jogando no sacrifício há 6 meses, que vai precisar operar o tornozelo. Mas essa operação vai acontecer somente depois do jogo do fim de semana diante do Corinthians. E eu acho, Linhares, que justamente aquilo que você falou, uma vitória ou quem sabe talvez o empate do Coxa hoje no Morumbi, não muda muito a questão do futuro. Mas eu acho que o torcedor Coxa Branca precisa dessa resposta. Depois de 7 derrotas seguidas, e mesmo que o time não consiga ganhar, o que o torcedor quer ver é um time com vontade. E não aquela casa da mãe Joana que a gente viu tomando 9 gols nos 2 últimos jogos. Eu penso que trazer um ponto lá de São Paulo pode dar um ânimo, né? Emocional, assim, pros caras do Coritiba, os jogadores, eles estão tomando paulada há 7 jogos, né? São 7 derrotas seguidas, né? Uma atrás da outra e tudo goleada, né? 4-2, 5-1, 3-0. Só teve um jogo que não foi goleada, que foi 1-0 do Bragantino. Mas o resto é porrada em cima de porrada. Então acho que os caras também estão precisando um pouco desse resultado assim para melhorar a autoconfiança do time, né? Porque eu acho que um grande problema hoje no Coritiba é a autoconfiança. Os jogadores não têm autoconfiança. Eles entram em campo já, e aí tomam um gol, então Deus o livre, né? Mas me incomoda. O Bragantino, o único jogo que não tomou 3 gols pelo menos, né? O Flamengo não foi goleado, por exemplo, foi 3-2 no final. Mas né, tomou 3 gols nessa sequência, só não tomou 3 gols contra o Bragantino, pelo menos. O que mais me incomoda, na verdade, é que assim, tudo bem, eu entendo a troca de características, mas você mantém o mesmo esquema. Os dois primeiros volantes estavam no jogo contra o Vasco também, Fran Sérgio e Samaris. O que troca é a característica do William Farias. O William Farias é perseguidor. O Fran Sérgio é um cara
pouco intenso e um cara que tentativa de quebrar linha. Pra marcar o Rames, né? É justamente a opinião do Eduardo, CFC 85. O William Farias bichado é melhor que o Lerdo do Samaris e o Fran Sérgio. Opinião dele. Aí eu não vou entrar nessa, porque o Samaris tem uma carreira gigantesca, né? O Samaris é jogador de Champions League, gente. Copa do Mundo. Então calma. É óbvio que o cara tá mais velho, assim como o William Farias também já tá mais velho, também tá sofrendo com lesões, ficou, um turno inteiro sem poder jogar. Mas sim, o William é um cara de confiança. O William sempre foi um cara de confiança dentro do elenco. O William é o capitão do time. Só que eu acho que essa troca de esquema poderia muito mais ser facilmente ousada do que conservadora. Eu não gosto dessa... Porque o Coritiba tentou tudo menos 2 volantes e um meia. Tudo menos 2 volantes e um meia pra começar um jogo. Teve o Manga, né? Pra começar... Não. Enquanto teve o Manga, Tô tentou. dizendo agora. Depois que o Manga saiu do time, não tentou mais. Com o Slimani, tudo bem que o Gessé talvez ainda não tenha condições de jogar mais do que 45, 50 minutos. E por isso a opção por não ter, porque não tem outro ponta confiável. Parabéns pra quem contratou esse monte de gente, Garcês, Lucas Barbosa, e ninguém entra. Ninguém entra. Relacionados muitas vezes, né? Ninguém Cadê joga. o Lucas Barbosa? Então. O cara é de São Paulo, né? Podia pelo menos ir pra visitar a família lá no hotel, tomar um café com ele, né? Ver a mãe. Aproveitava a viagem, mas sei lá. Já que ele não joga, né? De novo tá fora, né, dos relacionados. O Garcês tá, né? Diogo Oliveira, Garcês tá Edu, relacionado. Slimani, Gessé, Caio, Garcês e Robson. Digo o Lucas Barbosa, segundo jogo seguido que ele não é sequer relacionado. O Garcês não entra faz tempo Não também. entra também faz tempo. Né? O Garcês, deixa eu Uma vez que ele jogou, aqui. ele tava no Brusque ainda. Ele jogou pelo Coritiba, né? Jogou, Mas lembro, ele eu entrou lembro contra o do Garcês, Bragantino, assim. mas ele entrou contra o Fortaleza, se eu não me engano. Contra o Bragantino foi o único jogo bom que ele fez. Contra o Fortaleza ele entrou no lugar do Marcelino no intervalo. Que depois a gente falou do Marcelino, da individualidade dele, etc, tudo mais. Última partida do Garcês. O Garcês fez 3 jogos pelo Coxa, né? Nenhum como titular. A última partida dele... Jogou contra Botafogo, Então foi contra Bragantino e Fortaleza. Tô abrindo aqui os números dele. Ele não entrou contra o Bahia, não entrou contra o Vasco. Não. Então assim, cara, você vê o erro Contra de o Fortaleza mesmo. planejamento do Coritiba, as contratações extremamente questionáveis. Pô, me desculpa, cara, mas apostar na dupla de ataque que fez um monte de gol do Brusque da Série B, um Brusque que nem subiu. Ah, pelo amor de Deus, cara. E completamente fora de forma, né? Eu acho que esse é o um Edu dos completamente principais. fora de forma. Subiu agora, né, Linhares? Subiu da C pra B, né? Não, mas tô dizendo domingo. na época. Não, é claro, eu Na sei. época era um Brusque da O Série time B. de 2021 que o Coxa que o- subiu e o Botafogo foi campeão, o que Edu foi artilheiro. O Edu foi artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Né? E, pô, pelo amor Mas de assim, Deus, cara. o Coritiba, eu falei ontem, né? Eu acho que o Coritiba pegou 2023, fez assim, e pum, na lata do lixo, né? Não... Perdeu um ano perdido, completamente perdido. Um ano, assim, desperdiçado, né? O Coritiba vai ter que pegar na sua história e passar uma borracha ali em 2023. Não, né? tem que lembrar todo dia. Pular de 22 para 24 aí, sei lá. Tem que lembrar todo dia da tem que contratação do lembrar, Arthur Moraes. Tem que É uma lembrar, pena, mas né? assim, eu Pra digo... nunca mais contratar alguém tão incompetente quanto ele. Mas é uma mancha na história, né, do Coritiba, né, o glorioso e tal. Pô, esse ano de 2023, eu não me lembro de um ano tão ruim do Coritiba na sua história, assim. Olha, E é uma acompanho pena o que- Coritiba lá desde, sei lá, 1970. Quando a gente abre esses sites de transferências e estatística dos jogadores, você tem lá os clubes pelos quais o cara passou, os títulos que ele conquistou. Tinha que estar no currículo ali os rebaixamentos. Os insucessos. Porque sim, porque daí você contrata o cara, esse fulano aqui já Mas, foi rebaixado TT, 2, 3 vezes. TT, desculpa, TT. A pessoa que contrata não usa esse site, TT. Não. Desculpa, mas Mas a pessoa tem que, que... tem Depende. que Não, deixar não. marcado de Depende. alguma forma. Não, a pessoa que contrata... Porque pros caras é Lá muito no Corinthians, fácil. o Duílio falou, o presidente do clube falou que vendeu lá um jogador pro Zenit por conta do Pedrinho, por conta do valor no transfer market. Tem cara que usa, tem dirigente que usa assim, infelizmente. Mas é que... Mas É várzea, é erro várzea. de processo, É cara. lógico que é erro de processo. Porque existe Que um tinha que departamento ficar de scout que tem programas... Cravado na carreira dos caras tinha.